dia pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o latido excessivo. Muitas pessoas têm me perguntado por aí, Adriano, o que eu faço para o meu cachorro parar de latir? Meu cachorro late demais. Algumas pessoas já deixaram também nos comentários, alguns amigos aí perguntando sobre o latido. E hoje eu queria falar pelo menos 3 motivos pelos quais os cães latem. Lógico, existem muito mais, mas eu queria citar pelo menos 3 para vocês e dar pelo menos algumas dicas aí para tentar solucionar essa questão. Vamos comigo? Quando a gente fala de latido, eu costumo dizer que o latido não é o problema. O latido é o resultado de um problema. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o porquê o nosso cachorro está latindo. Então eu vou citar aqui, como eu falei, 3 latidos diferentes. Então, por exemplo, tem o latido de alerta. O latido de alerta é um latido que eu particularmente não corrijo, que é esse que você vai estar vendo aí no vídeo. É um latido onde o meu cão, um cão de guarda, está dizendo para quem está passando lá fora: ei, quem é você? Eu mando aqui, negócio é o seguinte, eu não quero que se aproxime do meu território. Esse latido eu não puno, eu não corrijo, eu não falo nada, eu deixo ele latir o tempo todo, de noite, de dia, o horário que for. Afinal, ele precisa cumprir o papel dele de um cão de guarda. Então esse é o latido que eu costumo dizer, eu não corrijo o latido no portão, certo? O segundo latido, pessoal, que é muito comum, é aquele cachorro que late para chamar a atenção do dono. Então, em algum momento da vida desse cachorro, quando ele chegou em casa e ele descobriu que quando ele dava um latido, o dono já se direcionava para ele. E o que está acontecendo? O que foi? O que aconteceu? O cachorro entendeu: se eu latir, eu atraio a atenção dos meus donos. Então o que começou a acontecer? Esse cachorro começou a desenvolver a mania de latir para tudo. Estamos trabalhando com um recentemente que para tudo ele late. Ele quer comer, ele late, ele quer petisco, ele late, ele quer chamar atenção, ele late, ele quer colo, ele late e assim por diante. Para tudo ele late. Só que aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas moram num apartamento, moram em um lugar, num condomínio, onde o cachorro não pode ficar latindo até tarde muitas vezes. Então aí o que acontece? O cachorro acaba que ele consegue tudo que ele quer. Porque se eu não der um petisco, ele não vai parar. Se eu não der, ele não vai parar. Então aí você acaba se tornando refém. O camarada começa a manipular você. Então a primeira coisa, se esse latido é para te chamar atenção, você tem que tirar a atenção dele. Por quê? Todo comportamento é vivo porque por trás dele existe um reforço positivo. Então se o comportamento do latido acontece porque você tem reforçado ele, você para de reforçar esse comportamento, não olha, não toca e não fala no cão, e muito menos entrega os petiscos, você vai ter a extinção gradativa desse comportamento, certo? Uma outra maneira também de você corrigir esse problema de comportamento é punindo ele. Eu não sou contra a ideia de bronca no cachorro. O cachorro ele precisa entender o que é uma bronca, o não, o para. Porém, não adianta você dar uma bronca no seu cão se você, olha só o Logan, ele começou a ficar agitado. Só um parênteses, pessoal, vamos aproveitar, porque tem gente conversando na casa do vizinho e ele está alerta. Então esse latido eu não corrijo, certo? Vou até deixar ele latir aqui, ó. Então eu não vou corrigir, ele vai passar aqui, ó, porque ele está procurando o que está acontecendo, é o papel dele. Mas voltando aí, pessoal, falando, Logan, vem cá. Só pra gente. Mas, pessoal, voltando aí então, pessoal, não adianta você punir o cachorro que está latindo quando ele faz isso para te chamar atenção, se você não parar de dar atenção. Porque tem cães que levam a sua bronca como uma forma de atenção. Tem cães que não ligam para a bronca. E ele entende que, toda vez que eu lato, o meu dono vem até mim e aí ele me dá um certo tipo de atenção. Então, bacana, valeu a pena. Ele vai continuar fazendo aquilo. E um terceiro motivo pelo qual também o cão late, pessoal, é o latido muitas vezes de um cachorro que está ansioso, de um cachorro que está com ansiedade por separação. É aquele cachorro que late quando os donos saem de casa. Então,
esse latido, ele precisa ser tratado com um pouco mais de, pode-se dizer que um pouco mais de carinho, um pouco mais a fundo. Então aí é importante que você contrate um profissional que entenda do assunto, para que ele consiga entrar dentro da sua casa e fazer um trabalho para tratar essa ansiedade por separação, que não é algo simples de se lidar, porque se fala de uma ansiedade, de um sentimento do cachorro, de uma ideia que o cachorro tem dentro dele, de que o dono saiu e foi embora e não sabe para onde ele foi. Então é uma questão de você tratar, entrar lá dentro do psique do seu cachorro e mostrar para ele, calma, tá tudo bem, que é já que eu volto. Então aí é preciso um trabalho realmente profissional dentro da sua casa. Olha lá o latido de alerta, esse eu não corrijo, lembra? Mas enfim, pessoal, esse latido por ansiedade por separação, ele tem que ser tratado mais a fundo, e é impossível dar algumas regras aqui para vocês, porque muitas vezes as pessoas vêm até mim e falam, Adriano, mas me fala aí, como que eu trato a ansiedade por separação? A gente até pode dar algumas dicas, mas sem conhecer o cachorro a fundo, sem conhecer, é difícil lidar. O comportamento em si já é difícil de lidar, ainda mais à distância. Então não é uma dica, né? Não é uma regra, é uma tabelinha que você vai aplicar no seu cão que vai mudar aquele comportamento. Agora olha só, pessoal, para finalizar é importante que você avalie muito bem, entenda muito bem qual é o verdadeiro motivo do latido do seu cão, porque você não pode inverter os remédios. Então, se você pega um cachorro que tem ansiedade por separação e tenta punir o comportamento dele com uma bronca, você pode estar piorando aquele problema. Se você pega um cachorro que late para te chamar atenção e você tenta também punir muitas vezes, o cachorro entende que a sua bronca foi um reforço. Então você precisa dar o remédio certo. Para cada tipo de latido tem um remédio certo. O que você precisa então é identificar de uma maneira bem correta, bem certeira, qual é o motivo de latido. Uma outra dica também é que muitas vezes você sai para trabalhar e as pessoas reclamam que o seu cachorro latiu o dia todo. Então você não sabe se esse latido foi por causa de alguém que passou na rua, foi por causa de uma ansiedade por separação, ou foi porque ele viu algo em cima do muro. Então é importante que você identifique para conseguir corrigir. Muitas vezes as pessoas no desespero, dentro de um condomínio, fazem o quê? Pegam, o meu cachorro está latindo, os vizinhos reclamaram, tomei uma multa. Compra uma coleira antilatido. Só que às vezes o cachorro está ansioso, você só vai piorar o problema. Então, você precisa identificar, uma forma bem bacana de você identificar qual é o motivo do latido do seu cão dentro da sua casa, quando você não está, é você colocar uma câmera. Existem algumas câmeras que você consegue controlar aí de longe, né, à distância e saber. Já aconteceu também, pessoal, de pessoas, né, clientes meus, que começaram a reclamar dos cães que estavam latindo dentro de casa, no condomínio, e aí o cliente pela câmera, ele conseguiu ver o que estava acontecendo. Algumas crianças atentadas iam até o portão, azucrinavam a vida do cachorro e saíam correndo. Então aí ele descobriu qual era o motivo do latido. Já teve casos de que nós descobrimos qual era o motivo do latido. Pessoas que andavam no hall, crianças que ficavam bagunçando ali no hall, brincando no hall entre as portas dos apartamentos e gerava o latido do cachorro também. Então é importante que você identifique o comportamento e que você identifique o motivo real do latido do seu cão, ok? Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado, que eu tenha respondido aí algumas das perguntas, né? Mas, enfim, de uma maneira muito rasa aqui a gente mostrou para vocês, né? De uma maneira muito simples, a gente mostrou para vocês alguns motivos pelos quais os cães latem e algumas maneiras de você corrigir o latido. Mas eu digo para vocês que a maneira mais comum é o latido para chamar atenção. Então, se você identificou que o latido da sua casa, do seu cão, é para te chamar atenção, corte a atenção. E além de você cortar a atenção, ele vai tentar ele vai fazer algumas outras tentativas, então é importante que ele aprenda o que é o não também. Então, por exemplo, aqui eu vou te dar um exemplo. Não. Logan, chega. Não. Então aqui ele entendeu que ele tomou uma bronca porque ele estava latindo, certo? Então o seu cachorro precisa entender o que é isso. Olha aí, agora ele veio aqui, né, tentar fazer uma graça comigo, olha lá.
Parou agora, cara. Então, pessoal, aprenda a identificar o latido do seu cão para conseguir corrigir. Você não pode inverter os remédios. Se você tenta dar uma bronca num cão que tem ansiedade por separação, pode ser que você reforce. Se você tenta ignorar a bronca de um cachorro que tem ansiedade, pode ser que também não funcione. Então você precisa descobrir qual é o motivo real do latido para conseguir aplicar o remédio correto, ok? Pessoal, mais uma vez o nosso muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, deixa lá seu like, ativa o sininho e vai acompanhando, porque todo dia a gente está postando um vídeo novo para auxiliá-los em como lidar com seus cães no dia a dia e principalmente nesse período de quarentena. Essa semana a gente vai estar falando também sobre brinquedos interativos para ajudar o seu cão a gastar energia no momento da alimentação e passar o dia com a mente bem ocupada. Vamos falar aí também essa semana sobre as 3 atividades que um cão precisa ao longo do dia e da vida dele. Maravilha? Então, fiquem conosco, nos acompanhem aí o tempo todo, fica de olho no nosso canal que vai ter bastante novidade por lá. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.